Sabe? Eu quero te lembrar de uma história, né, de algo da nossa história para você entender o que era algo sem solução. Quero falar para você de uma doença conhecida como lepra ou hanseníase. Já ouviu falar, né? Bom, a lepra, existe registros da existência dela há mais de 4.000 anos antes de Cristo, lá no Egito. Exatamente, no Egito. A lepra, ela depois de descoberta como doença, ela ficou conhecida então como uma infecção crônica causada por bactérias. E é transmissível, né? Pessoas através do ar, por conta de gotas, né, da saliva, ao falar, a gente libera gotas de saliva. Ao beijar, ao abraçar, né? Então, através desse contato, a doença ela é transmitida. E as pessoas, então, que ficavam doentes, procuravam ajuda de todas as formas, né? Nos médicos, nos curandeiros, nos feiticeiros, de toda forma de sorte que você possa imaginar, as pessoas buscavam. E passado milhares de anos, no ano de 1893, um médico norueguês, o Gerhard Hansen, e por isso, por conta do nome dele, né, que a doença lepra, então, também é conhecida como hanseníase, por causa do sobrenome dele, Hansen. E esse médico norueguês, o Gerhard Hansen, ele então descobriu o que causava a doença da lepra. Ele descobriu o que gerava a doença. Porém, ele não descobriu a solução do problema. Ele não descobriu como fazer para curar a doença. E as pessoas continuaram sendo levadas para leprosários, lugares afastados. Na Idade Média e também na Bíblia, você pode ver histórias de pessoas que eram tiradas da sociedade e para que elas pudessem, então, quando elas precisavam se aproximar da cidade, elas tinham que ir com um sininho falando leproso, leproso, porque as pessoas então se afastavam para não contrair a lepra. Essa é a história da lepra. Mas, para uma história que durante milhares de anos ficou uma história como um problema sem solução, em 1987, 1988, um médico venezuelano, o nome dele é Jacinto Convite, ele recebeu, em 1987, um prêmio do Príncipe Astúrias, ok? E depois, em 1988, o Prêmio Nobel, né, de Medicina do ano. Olha que bacana. Ele descobriu uma vacina para curar a lepra. Veja, para você ter uma ideia, na década de 1980, 5,2 milhões de pessoas tinham lepra no mundo. A lepra crescia algo em torno de 230 mil casos por ano. E as pessoas morriam com lepra. Algo assim que era muito triste. Famílias eram separadas, ficavam sozinhas porque não havia solução. Sabe? A partir de 1987, 1988, né, com essa premiação pela cura, a situação mudou totalmente. E nos anos atuais, cerca apenas de 16 mil pessoas têm lepra no mundo. Olha como caiu. Sendo que mais da metade ainda estão lá na Índia. Talvez pela falta, né, de seguir alguns protocolos de higiene, de saúde, tão necessários. Mas o importante, por que eu trouxe a história para você? Durante quase 6.000 anos, as pessoas morreram pensando que seus problemas eram frutos do pecado, frutos de alguma desgraça, de algum problema, né, de alguma praga jogada em sua família. As pessoas morreram separados de suas famílias. As pessoas não achavam solução para o problema. Descobriu-se a causa do problema, 1893, mas não descobriu a solução. Porém,
o que para todo mundo era uma doença sem solução, quando descoberta a solução, resolveu o problema. E eu posso dizer para você que não há problema sem solução. O que existe é falta de conhecimento para resolver os problemas. E hoje eu estou aqui para ajudar você a entender que esta situação, essa crença limitante, né, essa dúvida, não pode continuar existindo na sua cabeça. Pode ser que você procurou vários meios, você procurou várias pessoas, porém os meios que você procurou não eram os meios corretos ou não era com o conhecimento necessário, correto, para resolver os problemas. Talvez as pessoas quem você compartilhou o problema e procurou ajuda para solucionar não tinham conhecimento. E por isso você passou a acreditar que não existia solução para o problema. Mas existe solução para o problema do condomínio aonde você mora, ok?